nous sommes et qu'est-ce que nous sommes aujourd'hui. Et qu'est-ce que c'est que cet instant qui est le nôtre. Donc, si vous voulez, c'est une histoire qui part bien de cette... Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, a todas e a todos. Muito prazer. Meu nome é Augusto Boss. Sou integrante do grupo de pesquisa limiar da UFMT. Em instantes, iremos iniciar a segunda conferência do Sujeito do Presente. Alguns informes antes da conferência. A inscrição ainda é possível realizá-la. O link ficará disponível no chat para quem tiver interesse. Certificação, haverá certificação para cada conferência, certo, pessoal? Então, por isso, ainda é possível, quem tiver interesse, realizar a inscrição e assinar a lista de presença durante toda a conferência. Quem quiser a certificação emitida pela Codex da UFMT, basta inserir o CPF na lista de presença, tá certo? Deixaremos a lista de presença também no chat do YouTube. A conferência passada, quem perdeu, para quem não compareceu, deixamos a conferência da pesquisadora Tatiana Carilli, da filosofia ao jornalismo, disponível no YouTube do Limiar. A próxima conferência, anotem na agenda, dia 18 de junho, às 14 horas, temos a conferência da pesquisadora Elisiane Machado Aguiar, com o título Da Epistemologia ao Saber Comunicacional. Detalhes da conferência se encontram no site do Limiar, vou deixar o link no chat. E quem tiver qualquer dúvida, pode também deixar no chat, nós estamos recolhendo todas as informações e repassando. Agora com o professor Davidson, que fará a apresentação da professora Temple. Um abraço. Olá, boa noite a todas, todos e todos. É com imenso prazer que iniciamos hoje o segundo encontro da segunda edição do Sujeito do Presente. Nessa edição, a vida, a plenitude do possível, conforme Foucault a define, é o catalisador das intervenções das mulheres pesquisadoras convidadas. E hoje nós temos a oportunidade de ouvir a filósofa Giovanna Carmo Temple e seu movimento entre os pensamentos de Michel Foucault e outros pensadores. Lembro que esse é um evento, uma ação do Grupo de Pesquisa Limiar, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Estudos de Cultura Contemporânea e conta ainda com o apoio do Museu de História Natural do Araguaia. Desde a nossa formação em 2010, diferentes convidados compartilharam conosco as próprias pesquisas e as suas experiências com o pensamento Foucaultiano. Afinal, quais instrumentos da caixa de ferramentas que ele nos legou ainda são capazes de fazer ranger o nosso pensamento? E hoje nós vamos poder ouvir da própria filósofa Giovanna os seus deslocamentos em torno do pensamento de Michel Foucault e de outros textos que nos provocam a pensar com Foucault, mas também além de Foucault. Giovanna possui doutorado em filosofia pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado e bacharelado em filosofia pela Unesp. Atualmente é coordenadora do grupo de pesquisa Subjetividade no Pensamento Contemporâneo. A inquietação da autora se materializou inicialmente na obra Acontecimento, Poder e Resistência em Michel Foucault. As possibilidades de resistência frente às práticas de exercício do poder foi a motivação inicial das investigações de doutoramento que culminaram no livro publicado pela Universidade Federal do Recôncavo da Bahia, pela editora da universidade. A partir da noção de acontecimento, a autora traça um percurso bastante singular de compreensão das ideias do autor francês. Afinal, Foucault não define explicitamente acontecimento e coube a Giovanna rastrear essa importante noção para Foucault e para a compreensão do pensamento dele, especialmente a genealogia. Subjetividade no Pensamento do século XX é uma das obras organizadas por Giovanna. Além daquele livro, um capítulo na obra Mulheres Debatem Michel Foucault. Antes de passar a palavra para a professora Giovanna, é importante relembrar o alerta de Jean-Jacques Courtin. Pensar com Foucault é reencontrar em seu ensinamento uma incitação
uma incitação àquela da liberdade de pensar, que deve se aplicar essa liberdade, inclusive, a toda a massa considerável de escritos que Foucault nos legou. Ciente disso, desse desafio, dos tensionamentos que a professora faz com o pensamento de Foucault, ela trará importantes discussões do contemporâneo autor francês Paul Preciado. É justamente para ouvi-la, desses encontros e desencontros, que agora eu chamo a professora para proferir a sua palestra. Professor, boa noite. Eu cumprimento todo mundo que está acompanhando a gente em seu nome, saudando muito a alegria que é para mim estar aqui com vocês hoje, da Universidade Federal do Mato Grosso, de Mato Grosso. Mas eu, se você me permite, eu vou saudar também, porque eu sei que essa é uma ação que não se fez sozinha. Então, eu quero saudar aqui todos os membros do Grupo Limiar, Linguagem e Mídia, que eu sei que estão organizando esse evento, Sujeito do Presente, a segunda edição, A Potência da Vida, vejam só, né? Eu sei que a gente tem aqui alunos que são de graduação, pós-graduação, também membros do grupo GIS, Gênero, Identidade e Sexualidade, que eu saúdo e cumprimento e agradeço a participação. Eu sei que a gente tem alunos das ciências da saúde, ciências sociais aplicadas, que estão vinculados ao PET Equidade, que vai ser gerido pela Federal de Mato Grosso. Então, um projeto, né, mais recente do Ministério da Saúde, que está em várias universidades, inclusive na minha, na UFRB, e eu também faço parte desse projeto como tutora na UFRB, coordenado pela professora Tereza. Eu sei que aqui também tem alunos de pós-graduação em estudo de cultura contemporânea, também cumprimento vocês, alunos também da pós-graduação de política social e sociologia. E que alegria poder falar, então, professor Davidson, para vocês que fazem, como nós na UFRB, parte desse processo tão importante, já de mais de uma década, que é o processo de interiorização do ensino superior e também da pós-graduação, não é? Então, e quero dizer, antes de começar também, da alegria que é de toda a gentileza que o processo de chegar hoje aqui, estar com vocês, das trocas de e-mail, contato, foram nessa primeira troca nossa acadêmica. Então, quero registrar o quanto foi cordial, gentil, agradável e que só desperta uma alegria imensa para a gente conseguir mapear os estudos do Foucault no Brasil, e que bom que eu estou aqui hoje podendo fazer parte disso, professor Davidson. Então, quero cumprimentar também Augusto e Marcelo, que estão nos bastidores com a gente, e também todos os alunos, que eu já vi que tem aluno da UFRB aqui também presente. Então, quem for acompanhar a gente agora ao vivo e quem for assistir depois, registrar meus mais sinceros agradecimentos por estar aqui hoje, Davidson. Professora, eu que agradeço mais uma vez pela sua disponibilidade, a disposição em colaborar. A subjetividade é a nossa questão e parece sua também. E por isso, meus sinceros agradecimentos pela sua participação. Mas agora esteja à vontade para iniciar a sua fala. Ótimo. Então, vamos lá. Eu quero também, antes de começar, registrar o meu agradecimento pela fala da professora Tatiana, que iniciou as atividades desse evento. Não é? O professora Tatiana falou, fez a abertura, a primeira fala, e numa relação ali do Foucault com o jornalismo, né? Então, de registrar que gostei muito, que assisti, e aí eu vou pegar um pouquinho o gancho de algumas questões ali que a professora Tatiana colocou para poder dialogar com vocês. Pode pôr, Marcelo, o slide, por favor? Então, eu vendo o site de vocês, professor Davidson, do grupo, do Limiar, e na apresentação ali do evento estava revirar coletivamente o pensamento de Michel Foucault e manter pulsante em nossos corpos o descaminho genealógico. E o professor Davidson me propôs esse título dos acontecimentos aos corpos, e título que eu gostei muito e acatei. Então, deixa eu contextualizar para vocês. Minha fala ela vai ter 3 momentos. Pelo menos eu acho que pode ser dividida como 3 momentos. O primeiro momento, eu vou poder dizer para vocês de que lugar é esse
que fala Foucault genealogista, né? O que é a genealogia do pensamento de Foucault e como é que, então, eu cheguei nisso que o professor Davidson falou, apresentando muito gentilmente o resultado da minha pesquisa de doutorado, né, que foi a publicação do livro, essa pesquisa em torno do acontecimento em Foucault. Eu vou tentar construir esse solo para vocês, né? Numa fala, quero deixar registrado aqui, professor Davidson, numa fala que pode atender, espero, esse público tão interdisciplinar que acompanha a gente, porque eu sei que eu estou falando para um público que é do jornalismo, um público de alunos do curso de letras, então eu não estou falando aqui com um público específico da filosofia, está um pouco mais restrito ainda com já estudiosos de longa data do pensamento, ou curto, ou recente, enfim, mas não é só, né, ali quem está estudando Foucault. Então, eu espero que eu consiga contextualizar de maneira que seja uma fala que tenha alguma utilidade, né, para que vocês todos de diferentes cursos possam, então, também se apropriar e compreender ali Foucault da maneira que melhor for para as pesquisas de vocês, né? Então, especificamente no primeiro momento da minha fala, eu quero contextualizar o que é a pesquisa genealógica do Foucault e como eu cheguei, então, nessa questão do acontecimento, né? Contextualizando isso, fazer esse segundo movimento, que é o giro, né? Como é que, então, eu posso sair do Foucault e pensar Preciado, como que eu posso pensar as questões do Foucault a partir do Preciado, para que, então, num terceiro, que eu estou chamando que é um terceiro momento, a gente possa, então, fazer essas ligações, e daí, especificamente no pensamento do Preciado, pensando algumas questões que me parece que são importantes nesse contexto específico, que é do acontecimento dos corpos, né? Não daria para a gente falar de tudo, infelizmente, mas eu estou fazendo alguns recortes, e daí em Foucault, o recorte é mais difícil de contextualizar especificamente, mas a gente pode pensar nas principais obras dos anos 70, especificamente a gente pode se reportar para Vigiar e Punir, mas não só os cursos desse ano. Os cursos anormais é um curso importantíssimo nas minhas pesquisas, nos meus estudos, diversas entrevistas que o Foucault dá. O primeiro volume da História da Sexualidade também é muito importante para pensar a questão do poder, porque ali a gente vai estar com a noção da biopolítica também muito forte, mas em defesa da sociedade, tantos outros cursos. Em Preciado, especificamente, eu vou fazer um destaque para vocês no Texto Junk, o livro dele, Texto Junk, também nessa conferência que a capa apareceu aqui, Eu Sou o Monstro que Vos Fala, e também no livro Apartamento em Urano. Acho que em Preciado a gente vai transitar por esses três principais referenciais teóricos, tá? E então é isso. Pode passar, por favor, Marcelo. Eu começo aqui, na verdade, fui pegar uma citação do Foucault, que eu sempre gostei muito, está numa entrevista que o Foucault dá em 73, né? Vejam vocês. Então, assim, para falar em genealogia em Foucault, para a gente poder pensar a genealogia do poder em Foucault, a gente faz um recorte ali teórico das obras do Foucault, que são as obras do Foucault dos anos 70, né? Então, que diz para vocês que são as obras que eu vou me ater agora, né? E tem uma entrevista que Foucault dá em 73, muito curtinha, né? E isso está na tradução para o português também, dos ditos escritos, e numa entrevista cujo título é O Mundo é um Grande Hospício, né? É assim que está a tradução também para o português. E aí vou ler para vocês rapidinho, né? O Foucault diz o seguinte, né? Eu me considero um jornalista, né? E aqui, como eu sei que eu estaria falando para um público de comunicação, eu achei que a gente poderia começar com essa referência de Foucault, né? Eu sou um jornalista na medida em que o que me interessa é a atualidade, o que se passa em torno de nós, o que nós somos, o que acontece no mundo, né? Nessa medida, eu sou um jornalista. A filosofia, até Nietzsche, vai dizer Foucault, tinha por razão de ser a eternidade. Na verdade, o primeiro filósofo jornalista, vai dizer Foucault, foi Nietzsche. Ele introduziu o hoje no campo da filosofia. O hoje, a atualidade, o momento presente. Antes, o filósofo conhecia o tempo e a eternidade. O futuro é a maneira como nós reagimos ao que se passa, é a maneira como transformamos em verdade um movimento. Eu me lembro que a professora Tatiana falava muito isso, do movimento, da comunicação, na fala dela como movimento. É uma dúvida.
Se queremos ser mestres de nosso futuro, devemos colocar fundamentalmente a questão do hoje. É por isso que, para mim, a filosofia é uma espécie de jornalismo radical, né? Lógico que as entrevistas do Foucault, para quem ali, né, estuda Foucault, a gente sabe que as entrevistas do Foucault, elas, grande parte delas, algumas delas, têm um tom muito provocativo, é o Foucault se dirigindo a um público específico, às vezes é Foucault se dirigindo a uma questão muito pontual, às vezes é Foucault sendo irônico, às vezes... Então a gente tem que sempre olhar para as entrevistas que compõem os Diécrits do Foucault, os ditos escritos, contextualizando o momento histórico e com quem Foucault ali dialogava, falava e queria que fosse atingido por aquele discurso, aquela fala, aquela reflexão, né? Bom, feita essa ponderação, e trazendo, na verdade, mais uma tentativa de homenagear a área da comunicação e pensar, então, a relação do Foucault com o jornalismo, especificamente, né? Vejam vocês que interessante, Foucault diz assim, né, num texto de 73, em que, portanto, no momento em que Foucault está pensando efetivamente as relações de poder, essa entrevista antecede, por exemplo, para vocês pensarem nas obras do Foucault, antecede Vigiar e Punir, que foi publicado em 75, né? É logo após a ordem do discurso, Foucault já é professor no Collège de France, então, e Foucault já mostra aqui nessa entrevista de 73 a importância do Nietzsche para a sua pesquisa, né? A importância do Nietzsche para pensar as relações de poder, né? Nietzsche foi, na verdade, o primeiro filósofo jornalista que a gente teve, né? Nietzsche foi o primeiro a pensar o momento do presente, o primeiro a pensar a atualidade, o primeiro a pensar o que somos nós nesse momento presente. Essa pergunta, o que somos nós nesse momento presente, que me parece que tem uma relação direta com os interesses do grupo limiar, que é pensar a subjetividade, que é pensar o nosso momento presente, que tem uma relação direta com a temática do evento, o Foucault vai formular isso ao longo dos anos 70 em diferentes textos. E ele não vai ter só Nietzsche como uma referência central para pensar que sujeitos somos nós hoje nesse momento presente. Mas ele vai ter também Kant como um filósofo central para a gente pensar a pergunta, né, problematizar a questão que sujeitos somos nós nesse momento presente, o que é que somos nós na atualidade, né? Então, daria para a gente desenvolver um pouco mais essa questão, mas eu só quero pontuar aqui para fazer esse destaque do quanto Foucault de fato é importante, não só para o jornalismo, mas o quanto Foucault é um filósofo que vai dialogar com diferentes áreas do saber, né? O quanto Foucault é um filósofo que dialoga com as letras e permite vários questionamentos, o quanto Foucault dialoga com o direito, o quanto Foucault vai dialogar com a medicina, o quanto Foucault é o filósofo que vai colocar para a gente, portanto, em questionamento a episteme, a produção do conhecimento. Sobre isso também a professora Tatiana falou muito bem na fala dela, né? E por isso, então, diferentes áreas do saber, diferentes áreas do conhecimento vão se apropriando, vão estudando Foucault e refletindo que sujeitos somos hoje na atualidade a partir dos textos do Foucault, né? Mas nesse primeiro momento eu queria, então, já deixa para vocês que para pensar a genealogia do Foucault, e se a gente está pensando a genealogia, eu estou deixando de comentar aqui para vocês uma série de textos e de reflexões filosóficas que compõem o pensamento do Foucault, que são os escritos do Foucault dos anos 50 e dos anos 60, a arqueologia do pensamento que Foucault vai fazer, para me ater e fazer um recorte específico aqui, a genealogia, tá? Então, são só algumas pinceladas para a gente conseguir construir uma reflexão que possa, então, fazer com que a gente chegue a apreciar as questões que me importam, que eu acho que também a vocês, sobre que sujeitos somos hoje no nosso momento presente, né? Mas, então, vejam aí como Nietzsche já aparece como um filósofo importantíssimo para o Foucault, como e como Kant, eu aponto já para vocês, embora não esteja nessa passagem, vai ser em outros textos para Foucault um filósofo central para pensar o que é o esclarecimento, né? E aí, a partir de um texto, e Foucault tem vários textos que ele vai dizer isso, o que é o esclarecimento, o que é a atualidade, e ele então vai colocar mais Kant do que Foucault nesse lugar de um filósofo jornalista para pensar o hoje, né? Pode passar, Marcelo. Então, aí a gente pensa, né, Foucault dos anos 70, Foucault genealogista, né, essa genealogia que Foucault desenvolve,
ela nos remete, para quem já conhece um pouco os textos do Nietzsche, e aí a gente acabou de ver a importância do Nietzsche para o pensamento do Foucault, e tem em outras entrevistas que o Nietzsche vai dizer, tem uma entrevista muito bonita que o Foucault diz, o Nietzsche não, né, o Foucault diz assim, o quanto Heidegger foi importante para as pesquisas dele, mas ele diz assim, olha, o Nietzsche, para as minhas pesquisas, foi uma grande descoberta, né? Diz assim, com Nietzsche eu consegui me desprender de várias questões e com Nietzsche consegui construir tantas outras. Então, assim, tem uma entrevista muito específica do Foucault que ele faz um reconhecimento do papel central que o pensamento nietzschiano e aí a genealogia nietzschiana teve para ele, para Foucault, filósofo, né? Então, quando a gente pensa em genealogia no Foucault, não tem como a gente não reconhecer, portanto, o lugar importante que o Nietzsche tem no pensamento do Foucault, se a gente considerar os textos nietzschianos e a pesquisa do Nietzsche, por exemplo, a genealogia do poder em Nietzsche, né? E é justamente esse o tema que o Foucault vai desenvolver nos anos 70, sobretudo, as relações de poder, né? Que sujeito nós nos constituímos, né? Que sujeito nós nos formamos em meio às relações de poder. Esse talvez seja o fio condutor principal das pesquisas do Foucault dos anos 70. No momento em que ele vai retomar a questão da loucura nos anos 70, em que ele vai falar da questão da delinquência nos anos 70, no momento em que ele vai falar dos anormais nos anos 70, no momento em que ele vai fazer análise, portanto, vou dizer aqui muito especificamente, do poder disciplinar e da biopolítica. Né? A genealogia, portanto, ela é um método, e aí eu vou dizer método com muitas aspas, mas para que a gente possa entender, né, a estratégia, o percurso, né, reflexivo do Foucault, é um percurso da genealogia para que ele possa, então, construir e problematizar tanto o poder disciplinar quanto a biopolítica. Né? O poder disciplinar que, para quem já leu um pouco do Foucault, e é sobretudo sobre o poder disciplinar que a gente vê vigiar e punir, então, esse poder constituído em espaços esquadrinhados, como o espaço escolar, o manicômio, o asilo, o quartel, esses espaços de disciplinamento, docilização do corpo, só para dizer isso de maneira muito breve. Né? Como as práticas do exercício do poder disciplinar, então, portanto, são exercidas no nosso corpo, ao ponto de administrar os nossos comportamentos, as nossas escolhas, os nossos gostos, as nossas preferências, de que maneira, então, portanto, o nosso corpo é docilizado. Então, é o poder disciplinar que vai permitir Foucault refletir de que maneira os corpos são docilizados, e para isso, portanto, ele vai pensar em relações de poder. Como estamos continuamente imersos em relações de poder, mas aí Foucault vai dizer assim, olha, na mesma medida em que eu vou falar de relações de poder, eu preciso falar de resistência, porque esse poder que eu estou estudando, essas relações de poder que eu estou estudando, não são uma história, não é a relação de poder que compõe de maneira indistinta toda a nossa história do pensamento. Tá? O Foucault é um genealogista, então a gente precisa entender que um genealogista não olha para a história da mesma maneira que um historiador. Essa é uma questão importante para compreender. Mas o genealogista vai se movimentar em acontecimentos que constroem, inclusive, uma história verdadeira. Né? Então, eu começaria dizendo para vocês, e eu ainda estou aqui, né, os próximos slides serão esses slides que eu vou construir para vocês, esse terreno que eu estou chamando, que é um terreno para a gente pensar, então, essa genealogia do poder, a genealogia do acontecimento, a perspectiva genealógica do Foucault, que permite, então, um diálogo com essa noção de acontecimento e uma compreensão dessas relações de poder que interessam para Foucault, para, então, a gente chegar em Preciado. Eu ainda estou aqui construindo esse terreno com vocês. Então, tem esse fato que é importante, que eu queria marcar para vocês. Né? O Foucault vai dizer assim, essas relações de poder que eu estou estudando e que me interessam para compreender a prática do poder disciplinar e também a biopolítica, que em poucas palavras, tá, gente? Não é só isso, mas eu estou só traçando algumas poucas palavras. A biopolítica é esse poder de gestão da vida. Né? Gestão da vida e gestão da morte. Então, eu identifico que há, sobretudo a partir do século XVIII, mas não é só no século XVIII.
Foucault, em outros textos, vai mostrar para a gente práticas disciplinares de exercício do poder no século XV, no século XVI. Mas o século XVIII, ele é um século importantíssimo para Foucault, e daí a professora Tatiana também falou isso muito bem na fala dela. Então, assim, não fiquem pensando esses séculos como séculos definidos pela história tradicional. Foucault desconstrói essa história tradicional e ele percorre a história de uma outra maneira, percorre a história, e é isso que eu quero tentar mostrar para vocês, pensando os acontecimentos que modificam a história e que permitem um discurso de verdade em torno da história, inclusive esse discurso da história tradicional que a gente conhece, que permite a gente aprender a história enquanto um saber na escola, por exemplo. O ensino da história, tal como ele foi ali legitimado para ser ensinado, ele já constitui um saber específico, uma episteme específica, que é resultado, vai dizer Foucault, e isso está lá nas Palavras e as Coisas, de como a modernidade ordenou o saber. Então, isso também é muito importante compreender. Mas o século XVIII ele é um marco, sobretudo, quando a gente vai ali nas Palavras e as Coisas e nos textos do Foucault, porque é o momento em que a modernidade está fazendo uma ordenação do saber. A professora Tatiana usou uma palavra muito bacana, que ela dizia assim, se eu não me falhar a memória, ela dizia assim, é o momento em que vai ter uma produção inimaginável de coisas. Então, é o momento em que a gente produz conhecimento sobre o mundo. Então, que a gente ordena o mundo. Por exemplo, que a gente vai dizer quais animais são mamíferos, quais não são, o que são essas classes específicas de plantas, bichos, natureza de maneira geral. Então, é um momento de ordenação do saber. E nesse momento de ordenação, a produção, por exemplo, das primeiras enciclopédias, e aí a gente lembrar dos filósofos de Diderot e d'Alembert, como Diderot e d'Alembert foram importantes para a ordenação do saber, na sistematização dos primeiros enciclopédias, que hoje a gente tem a Wikipédia, a gente tem aquela inteligência artificial que diz para a gente tudo, mas nem sempre foi assim. Então, o século XVIII ele é um marco porque é um marco no sentido da produção de novas epistemes. E aí, entender essa nova episteme, como um genealogista que o Foucault para dizer assim, um conhecimento que surge, emerge, aparece, um conhecimento que aparece a partir de num lugar em que tantos outros conhecimentos seriam possíveis. Mas o que compete a Foucault como genealogista, e daí isso é importante compreender Foucault, é compreender como determinado saber se mantém como verdadeiro frente a tantas outras formas de se ter a verdade sobre determinado fato, coisa, situação ou sujeito. Então, isso tudo construindo, ainda que eu estou com vocês, esse terreno do que interessa para Foucault, e daí, então, Foucault vai dizer, aí voltando só para não perder o gancho da questão da resistência, como essas relações de poder que o Foucault vai identificar em termos de relações de poder disciplinar e biopolítico, e, portanto, de docilização do nosso corpo e de gerenciamento da nossa vida, daqui a pouco eu falo mais disso, são relações de poder que estão diretamente vinculadas, relacionadas às relações de resistência. O Foucault vai dizer assim, olha, quando eu olho para o poder disciplinar e quando eu olho e analiso a biopolítica, é preciso compreender que poder disciplinar e biopolítica são relações de poder e que, portanto, enquanto tais, comportam continuamente relações de resistência. E isso para Foucault é importante, porque ele falou assim, eu não estou falando de relações, quando eu penso a disciplina e a biopolítica, não estou falando de relações que são única e exclusivamente de sujeição, o que não quer dizer que as relações de poder operadas pelo poder disciplinar e pela biopolítica não promovam a sujeição. Mas o que o Foucault está falando assim, o efeito delas não é única e exclusivamente a sujeição, e que, portanto, nos deixaríamos todos nós atados sem possibilidade de mobilização, de movimento, de criação, enfim, de resistência. Então, as relações de poder que Foucault fala, e isso é importante entender, sempre estão vinculadas a ações de resistência. E isso foi, para mim, uma questão importante na minha pesquisa, entender como isso se dá.
E aí entra, como o professor Davidson estava falando no início, essa noção de acontecimento, que não é uma noção dada no Foucault e sobre a qual eu queria falar com vocês, né, mas sem que ela seja a questão ali central, porque senão a gente vai se alongar muito, né? Mas daí eu vou talvez passar um pouquinho mais rápido, se vocês me permitirem, sobre isso, que é como é que eu trabalhei essa noção de acontecimento. Né? E Foucault vai falar em várias passagens do texto dele sobre acontecimento. Né? E quando a gente começa a ler Foucault, de repente você está lendo Foucault e aparece uma questão específica ali de um fato histórico, né? Uma situação histórica. E você fala assim, como é que eu ligo isso que Foucault está falando com a reflexão que ele estava fazendo agora? Como é que essa questão histórica tem uma relação com o anormal que Foucault falou agora, né? Bom, aí tem um livro muito importante do Breyer, né, Émile Breyer, um filósofo francês, que chama A Teoria dos Incorporais. Né? E eu, encontrando esse livro durante minha pesquisa, isso estou falando da minha pesquisa de doutorado, foi um caminho para entender uma possibilidade, não estou falando que é a única, mas uma possibilidade de compreender o que a noção de acontecimento tem de importante para o Foucault. Né? E Foucault, como a gente sabe, era um grande estudioso dos antigos, do pensamento grego, da filosofia antiga. Né? Então, para quem acompanha a história da sexualidade do Foucault, a gente vê como Foucault, de fato, tinha um domínio, uma leitura muito grande da nossa história do pensamento e, sobretudo, do pensamento antigo. Né? E a noção de acontecimento, nessa pesquisa, ela reporta a gente sobretudo, né, o pensamento do estoicismo, do antigo estoicismo. Né? E aí a gente pode pensar em Sexto Empírico, Simplício, Marco Aurélio, Plutarco, Zenão e tantos outros autores, que me parece que é uma possibilidade para a gente compreender como Foucault ali não é de fato esse historiador que vai sistematizar um conhecimento da nossa história do pensamento como legítimo e que retrata uma verdade sobre o que somos nós hoje, por exemplo, enquanto sujeitos nessa história. Né? Mas como o acontecimento, me parece que é uma perspectiva filosófica para colocar Foucault nesse lugar de um filósofo jornalista que vai pensar a história como esses fatos, a história como o lugar dos acontecimentos, para a gente ser fiel à palavra, que são apropriados e tornados como discurso de verdade. Tá? Então, numa perspectiva muito rápida agora, e aí muito pontual, só para contextualizar, para entender isso a gente teria que entender a lógica do pensamento estoico. Né? E aí a gente vai ver que para o estoicismo, esse antigo estoicismo, uma relação de causa e efeito inexiste no pensamento estoico. Né? Isso aconteceu por conta disso. Né? Essa relação de causa e efeito, o Brasil tem tal situação econômica, social, em virtude desses fatos. Então, essa relação de causa e efeito inexiste para o pensamento estoico. Por que isso? Né? Porque os estoicos vão dizer assim, que o que há são relações entre os corpos. Né? Para os estoicos, vejam vocês, tudo é corpo. Tudo que pode afetar, né, ou ser afetado, é um corpo. O som é um corpo para os estoicos, a alma é um corpo para os estoicos. Né? E os estoicos vão dizer assim, que o que rege essa relação entre os corpos ali é, sobretudo, partindo de um movimento heraclitiano, que é o fogo. Ele vai falar assim, os estoicos vão pensar assim, o fogo é essa força interior primordial que vai permitir essa relação entre os corpos. Mas, para o pensamento estoico, um corpo nunca passa a transferir uma característica, um atributo a um outro corpo. O que para os estoicos vão dizer assim é que os corpos e tudo que afeta, de novo vou dizer, ou pode ser afetado é corpo para o pensamento estoico. Então eles vão dizer o seguinte, quando esses corpos se misturam, pode passar, viu, Marcelo? Quando os corpos se misturam, né, o pensamento estoico vai dizer o seguinte, um corpo, né, nunca transfere um predicado para um outro corpo. O que há nessa relação dos corpos, né, o que a gente pode dizer dessa mistura dos corpos é sempre um acontecimento, é um exprimível, né, vai dizer os estoicos. Eu vou exemplificar isso para vocês. Né? O que acontece da mistura entre o fogo e o ferro? Né?
Fogo e ferro são corpos para o pensamento do antigo estoicismo. Né? Quando o fogo se encontra com o ferro, né, esse ferro esquenta. Né, esse ferro vai ter, então, ali, uma mistura com esse outro corpo que é o fogo. Né? E aí o Breyer vai dizer assim para a gente, nessa mistura dos corpos, considerando aquilo que é corpo para o antigo estoicismo, a gente nunca vai dizer assim, o ferro é vermelho. A gente vai dizer assim, o ferro avermelha. Porque o corpo fogo passa, naquele momento, a modificar esse corpo ferro, né? E aquilo que vem, aquilo que é promovido da mistura desses corpos, ferro e fogo, a gente sempre vai colocar numa categoria de um exprimível, um acontecimento, é o ferro avermelhar. Né? Então, esse acontecimento para o pensamento antigo do estoicismo, ele sempre ocorre numa forma verbal e nunca como uma qualidade do corpo. Né? E isso garante unidade dos corpos. O ferro continua sendo ferro e o fogo continua sendo fogo. Né? Quando eles se misturam, há ali apenas algo que a gente pode dizer da mistura, mas não há uma transferência, né, de uma característica ou uma qualidade desse corpo para o outro. Pode passar, Marcelo, por favor. Gente, essa parte ela é muito específica, mas eu só vou chegar aqui, que é o que interessa para a gente. E por que me parece que o pensamento do antigo estoicismo, quando eles vão pensar, então, que a mistura dos corpos dá para a gente esse acontecimento, aquilo que pode ser dito, né, num tempo verbal, né, é importante para Foucault. Vejam, porque quando Foucault vai estudar as práticas disciplinares e vai estudar a biopolítica, o que interessa para Foucault é vasculhar essa história oficial e, portanto, essa história de um discurso de verdade que permite, então, o Foucault problematizar o seguinte, de que maneira a gente diz, por exemplo, João, Maria, Pedro, Beatriz é louco, João é delinquente, João é anormal. Quais foram as práticas discursivas, relações de poder que fizeram com que loucura, delinquência, anormalidade se transformassem numa materialidade? Então, como é que eu posso pensar que a própria loucura, a delinquência e o anormal se transformam, vejam vocês, né, se transforma num atributo do João, do Pedro, da Maria? E, portanto, de que maneira a história opera práticas discursivas e, portanto, relações de poder, e se a gente quiser mais específico, a relação entre poder e saber, que permite com que, sobretudo a partir do século XVIII, no momento de ordenação do saber, e, portanto, no momento de produção de um discurso de verdade, né, discurso de verdade porque um discurso científico, porque um discurso legitimado por aquilo que se diz ser a verdade do ser, né, chega à conclusão de que João é louco, João é delinquente, João é anormal. Né? Como esse discurso de verdade, portanto, né, coloca a esse sujeito João não mais o lugar de ser apenas João, mas dizer para a gente que é atributo de João a loucura ou a delinquência ou a normalidade. Por que a nossa história, vou dizer isso de outra maneira, por que a nossa história do pensamento não nos ensinou, não nos legou a possibilidade de formular João enlouquece? Tá? Mas promove, dentre tantas as outras formas, a gente dizer algo sobre o João, transforma em discurso de verdade que João é louco. Por quê? Porque antes tem um discurso de verdade sobre o que é a própria loucura. Tá? Então, vejam, me parece que pensar a genealogia do Foucault, né, a genealogia que o Foucault aprende, sobretudo a partir do Nietzsche, né, a partir dessa marca específica do acontecimento, e é o que o Foucault vai fazer. Né? O Foucault vai pensar, então, a nossa história. Quando o Foucault olha para a história, o Foucault não está pensando uma história de uma relação de causa e efeito. Essa história de uma relação de causa e efeito é a história constitutiva, né, de um saber específico que legitimou qual é o discurso de verdade sobre a história que somos nós. Né? Então, o que o Foucault vai dizer assim, não há relação
de causalidade nisso. Pensar que sujeitos somos nós no momento presente, para fazer isso, é preciso que a gente se desvincule. Eu não sou a Giovana porque tem uma relação de causa e efeito que explique tudo o que a Giovana é. Vocês, para entender, vou exemplificar, né? Estou de olho aqui no relógio, tá? Porque eu ainda quero chegar no Paul Preciado, mas eu entendi que eu estou aqui acompanhando, acho que vai dar tempo, né? Mas vou exemplificar para vocês. Né? Como o século XVIII e a produção da episteme, a produção do discurso verdadeiro é importante para Foucault, e daí, então, para entender Foucault, a gente precisa estudar esses textos nos quais Foucault explica o movimento genealógico dele, Foucault explica o movimento arqueológico dele. Né? Quando Foucault, por exemplo, vai mostrar como surge a noção do anormal, né? Como surge a noção da loucura, do sujeito louco, do sujeito delinquente, né? Especificamente com relação à normalidade. Né? O Foucault faz todo o percurso no Cursos Anormais para mostrar como a marca do anormal, a emergência, o surgimento do sujeito anormal tem uma relação direta com a medicina, desculpem, e com o sistema jurídico, com 2 saberes específicos. Né? Então, o sujeito anormal, né, ele não teria tido existência se não fosse por um saber específico que é o jurídico e um outro que é a medicina. Né? E nesse momento, né, tem uma relação direta com o próprio movimento de como as penas estão sendo pensadas pelo movimento jurídico, né, pelo sistema penitenciário, pelo sistema jurídico, de culpabilidade. Olha, estava fora totalmente do seu juízo de razão. Posso atribuir a mesma pena para aquele que, então, eu acuso como culpado, dolo que estava em perfeita razão? Olha, para saber isso, a gente vai ter que, dentro desses marcadores, definir num discurso de verdade o que a gente entende por razão e o que a gente entende por desrazão. É só no momento em que um discurso de verdade entende aquilo que é racional e o que compõe um discurso de desrazão, vai permitir que a gente entenda, então, como, então, eu posso culpabilizar um sujeito pelo crime que ele cometeu. Mas o Foucault vai mostrar como a nossa história do pensamento vai fazendo uma prática discursiva, recortes discursivos que tem relação direta com relações de poder, e é preciso saber, e daí a aliança entre o saber e o poder, né? De como, então, né, a gente vai investigar não mais um crime, né, um homicídio. E é isso que Foucault vai mostrar. Não é mais, quando há uma aliança entre esses diferentes saberes, não é mais o homicídio que está em questão, né, mas é o sujeito. Que sujeito é esse que nós estamos produzindo frente a determinado crime cometido? Né? Tem um caso específico, vou deixar isso mais claro, né, para que vocês possam entender. Tem um caso específico que o Foucault vai tratar ali, e aí então ele vai inflando a história de acontecimentos, guardem isso, né? É aí que eu quero chegar. Como Foucault vai inflar a história com alguns acontecimentos que muitas vezes eles são díspares, eles não têm uma relação direta entre si, mas que eles vão sendo apropriados, e é isso que a gente precisa entender. Né? Eles vão sendo apropriados para que esse discurso de verdade, sobretudo, né, o discurso de verdade sobre que sujeito nós somos e, portanto, da identidade nossa enquanto sujeito, possa ser construída. Né? Tem um crime específico que o Foucault vai avaliar, analisar, e é um crime que ocorreu assim, era muito recente ao Cursos Anormais, não me lembro o caso específico, mas foi de uma francesa que desce na casa ali da vizinha dela, e ela pede para a vizinha para ela cuidar da recém-nascida, da filhinha um pouquinho. Olha, deixa eu ficar com a sua filhinha aqui, estou lembrando de cabeça o caso, tá? A vizinha ali acha estranho aquele movimento, mas deixa a vizinha ficar um pouquinho ali com a sua filhinha. Passado um tempo, nada dessa mulher devolver o filho, e a mãe então fica preocupada e sobe no apartamento, né, para resgatar a filha, a bebezinha que tinha deixado com a vizinha. E na hora que ela entra no apartamento da vizinha, acho que a vizinha está terminando de jogar a cabeça da criança pela janela. Né? A vizinha tinha cortado a criança em vários pedaços e estava jogando pela janela. Bom, quando a vizinha é presa, né, vai dizer Foucault, o sistema judiciário não se contenta
com a seguinte afirmação que ela vai dar: por que você cometeu o crime? Ela diz o seguinte: eu tive essa ideia. Tá? Mas naquele momento, momento de produção de discurso de verdade, momento de ordenamento do saber, né, aquilo não é suficiente, porque eu tenho que definir que pena que eu vou aplicar. Mas ela fez isso por intenção? Né? Quais foram as motivações desse crime? E aí, então, frente a esse caso e tantos outros crimes que começam a ocorrer, né, que o judiciário não dá conta de entender a motivação do crime, o judiciário vai pedir ajuda, então, para um outro saber muito específico, que está ali tentando entender a mente. Que outro saber é esse? É a psiquiatria. Né? Psiquiatria, me explica aqui, qual que é a motivação desse crime para que a gente possa definir qual pena aplicar. Né? E aí Foucault vai, então, dizer como os laudos psiquiátricos iam sendo construídos. Olha, eu não sei por que a Giovana fez isso, pegou o bebê da vizinha e jogou para a janela. Mas eu vou... Olha, se a gente vê ali a vida da Giovana, né, foi nos históricos escolares, desde os 5 anos, não era ali uma aluna muito concentrada. Aos 7 tem registro escolar de que ela roubava o material dos colegas. E aí, então, cortava a cabeça da boneca da irmã. Então, como isso tudo vai sendo construído para a gente chegar, por exemplo, eu estou fazendo um recorte muito abrupto da figura do anormal. Né? São esses acontecimentos. Pode passar, Marcelo, por favor? Estou de olho aqui no relógio. Eu acho que eu ainda tenho, Marcelo, se você puder me sinalizar uns 20 minutos, professor Davidson, se eu tiver uns 20 minutos só para eu poder saber, e aí, então, administrar aqui. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês é que a perspectiva genealógica, especificamente do acontecimento, que vai permitir Foucault inflar a história, portanto, de como, então, nós chegamos, né? Nós construímos, pronto, 20 minutos, obrigada, professor Davidson, esses discursos de verdade, né? Pode passar, Marcelo, por favor. Vou exemplificar isso para você. Esses exemplos que eu trouxe aqui, eles estão todos em Vigiar e Punir, se eu não me engano, tá? Falha a minha memória, assim, eu acho que estão todos em Vigiar e Punir. Vejam lá, em Vigiar e Punir, o Foucault vai falar, então, do modo pelo qual o controle de natalidade é operado na metade do século XVIII, no século XIX, como há uma escassez alimentar, a taxa da proteína aumenta, da alimentação, escassez alimentar, desculpem, mas... E daí também como um golpe de Estado promove a anti-escassez, a questão da razão da governamentalidade. Foucault vai dizer também do momento em que a gente passa de protestos, né? Vou dizer assim, mas não é o momento em que a gente passa de práticas específicas de suplício, para, então, essas supostas práticas mais humanas das penas, e quais acontecimentos permeiam aquilo que para a gente é colocado como um discurso humanista em torno do condenado. Então, como a gente vai do suplício, não à toa, Vigiar e Punir começa com o suplício, uma cena de suplício, para então, numa suposta discurso humanista ali, mais cuidadoso com o corpo, mas o que Foucault vai dizer, na verdade, são, não numa perspectiva moral, se tem mais cuidado ou não, mas o que Foucault vai avaliar ali é como a gente não tem a ida de um suplício para uma não existência de práticas e relações de poder, mas o que a gente tem é a saída de um suplício para as práticas disciplinares, mas essas saídas nunca são, tá, gente? Foucault nunca vai falar desses movimentos como movimentos de rupturas abruptas. Foucault sempre está mostrando como há passagens dessas relações de poder, em alguns momentos umas são mais determinantes do que outras, mas, por exemplo, a gente não pode esquecer que o suplício não deixa de ser uma prática penal. A gente pode pensar o suplício como um exercício do poder operado hoje por práticas policiais, tal como Foucault está descrevendo ali em Vigiar e Punir, tá? Então, Foucault vai inflando a história. Pode pôr, Marcelo, de novo, por favor, os slides. O Foucault vai inflando a história, assim, desses acontecimentos, porque o que importa para ele ali especificamente é mostrar, então,
como esses acontecimentos, por exemplo, como a relação da escassez alimentar vai ter relação com as mudanças nas práticas punitivas. Né? Como, então, os crimes, Foucault diz isso em Vigiar e Punir, né? Como socialmente há uma mudança de crimes, de roubo para crimes, crimes que marcam a violência contra a vida e tudo mais, são acontecimentos que vão, então, ali surgindo, né? E como esses acontecimentos vão depois sendo entrelaçados, né, para constituir isso que importa a Foucault, que são os discursos de verdade. Bom, a gente pode passar, professor Davidson, mais um. Né? E aí aqui eu já estou chegando, pode passar também. Aqui eu vou chegar no que interessa para a gente. Né? O que eu estou tentando dizer para vocês, vejam, é que a perspectiva genealógica do Foucault, ela é importantíssima e ela precisa ser compreendida de maneira muito apropriada para que a gente possa entender como Foucault vai, então, fazer essa análise do poder disciplinar e do poder da biopolítica. E aí Foucault vai fazer isso, sobretudo nos anos 70, né, que é o momento em que ele vai esmiuçar ali o poder disciplinar, que, em poucas palavras, são essas práticas de exercício do poder de controle do corpo, de adestramento do corpo. E aí Foucault vai dizer assim, olha, mas o século XVIII, sobretudo o século XVIII, não consolidou só práticas disciplinares de exercício do poder. O século XVIII também percebeu que é possível fazer gestão da vida, gestão dos processos de natalidade, por exemplo, gestão dos processos de natalidade, de nascimento, gestão de processos climáticos. Né? Então, e aí Foucault vai dizer como na gestão da vida, daquilo que tem potência de vida, para a gente usar a expressão do evento, ao fazer a gestão daquilo que tem potência de vida, é possível definir quem vai viver e quem vai morrer. Então, as situações climáticas extremas que a gente tem vivido têm mostrado isso para a gente. Né? Então, como uma parcela tão pequena da população é responsável por uma produção de poluição ambiental, que uma parcela maior da população, que é sobretudo todos nós, que não somos a parcela rica, respondemos e vamos, então, sentir os efeitos do que é, de fato, não administrar riqueza, não ser aqueles que, de fato, definem quem vive e quem morre. Vou dar um exemplo para dizer como as estratégias biopolíticas definem quem vive e quem morre. Né? Se a gente pensar em saneamento básico, né? E aí, para ser bem específico, né? Vocês pensarem em bairros da cidade de vocês, que vocês vivem em bairros que são bairros ricos, bairros de classe média alta, eu imagino que vocês consigam visualizar ali que todos eles possuem saneamento básico. Né? E como é que, então, a gente deixa grande parte da população do nosso país sem saneamento básico? Mas onde está essa grande parte da população? Essa grande parte da população ela está à margem da sociedade, essa grande parte da população está nas favelas da sociedade. Né? Então, nesse momento em que eu não invisto em saneamento básico para essa grande parcela da população, isso são estratégias biopolíticas em que a gente não faz a morte direta, mas a gente deixa morrer. Né? A gente deixa lá exposto à morte, a gente vai ali gerando a morte, a gente vai ali promovendo a morte ao ponto em que, para uma outra parcela da população, a gente vai gestando a vida. Né? Gestando a vida, por exemplo, com saneamentos básicos. Então, isso é só um exemplo muito específico para entender como Foucault vai, então, equacionando essas relações de poder, né, e também, na mesma medida, as relações de resistência, né, dos nossos corpos num aspecto de disciplinamento do corpo. Então, como é que a gente corresponde de maneira tão satisfatória a todas as demandas do capitalismo, né? Acordar às 8 da manhã, trabalhar 8 horas por dia, 40 horas por semana, isso para quem não tem um outro expediente, com 1 hora de almoço, com horários definidos. Como é que a gente corresponde tão bem a essa demanda que faz uma gestão, uma administração do nosso corpo? Né?
Bom, a gente tem que pensar que a gente está falando de séculos de práticas disciplinares de exercício do poder. A gente não está falando... É muito importante pontuar isso. A gente não está falando de práticas disciplinares do poder de 20 anos, tá? A gente está falando de séculos, pelo menos desde o século XVIII. Aqui, e aí vou entrando com o Preciado, né? O Preciado tem uma frase muito interessante que ele vai dizer assim, olha, já o momento atual, para retomar aquela frase do Foucault que eu comecei a minha fala, que ele vai dizer, eu sou jornalista, o Preciado diz assim, quem somos nós no momento atual, no momento presente? Né? O Preciado vai dizer, olha, já nem adianta mais a gente se perguntar se de fato há ou não práticas disciplinares. O Preciado vai dizer assim, a gente constitui a nossa existência a partir de práticas disciplinares. As práticas disciplinares já fazem parte da nossa subjetividade. Elas não estão ali, não está mais nem em questão pensar se esses espaços são de disciplinamento do corpo. Né? Então, quando Foucault analisa isso tudo, ele vai, então, fazer essa análise pensando como esses processos de resistência se dão. E também como esses processos de resistência são, por sua vez, apropriados e reapropriados pelas práticas de exercício do poder. Tá? Então, teria muita coisa para falar sobre essas práticas de poder, mas aí eu vou fazer um gancho para a gente poder falar um pouquinho do Preciado e como eu chego no Preciado. Né? Eu cheguei muito recente nos textos do Preciado, né? Tem aí, eu acho que 4 anos que eu venho estudando os textos do Preciado e eu tenho entendido, e me arrependo porque eu acho que eu cheguei tarde nos textos do Preciado, mas eu tenho dito o seguinte, o Preciado, ele ilustra, ele exemplifica de uma maneira tão didática, né, os textos do Foucault, porque ele vai também, como Foucault, esse gancho que eu queria dizer para vocês, eu acho que o Preciado, como Foucault, é um genealogista do acontecimento, eu acho que o Preciado também vai inflando a história de diferentes acontecimentos para pensar o que ele vai dizer assim, que o pensamento do Foucault não alcançou. Né? Então, eles dizem, olha, o Foucault é importantíssimo, a biopolítica é importante, as práticas disciplinares são importantes, mas para pensar esse sujeito que somos nós hoje, na atualidade, no momento presente, o Preciado vai dizer assim, olha, além das práticas de soberania, do exercício do poder, do disciplinamento, das práticas biopolíticas, é preciso entender, ele vai dizer isso em termos de uma terceira era, um terceiro eixo, que é a farmacopornografia. Pode passar, professor Davidson, Marcelo, que estão aqui com a gente. Eu vou ler uma passagenzinha para vocês, pode passar isso. Ah, não, pode deixar aí. Né? Eu depois leio, né? Vejam, aí tem um texto, um livro muito importante do Preciado que chama Texto Junk, Sexo, Drogas e Biopolítica na Farmacopornografia. Né? E aí, vejam como Preciado, como Foucault, que vai falar da escassez alimentar, vai falar da mudança de práticas de crime. Né? O Preciado começa Texto Junk falando como foi inventada a pílula anticoncepcional, para qual o objetivo, e de como depois que essa pílula anticoncepcional foi inventada, então todo um desdobramento político em torno da pílula anticoncepcional, como na Guerra Fria houve mudanças essenciais na relação do Estado com a prostituição e a pornografia. Então ele vai dizer assim, por exemplo, de uma prostituta espiã que ela mesma, já com 60 anos, vai fazer com que o governo francês feche todas as casas de prostituição na França, que eram legais, isso em 1946. Ele vai pegar o fato daquela criação da mansão da Playboy, para quem lembra o que era a revista Playboy, isso em 1959, o que foi um cara colocar numa mansão, ali um monte de quarto, que era também depois com vídeos, câmeras que as pessoas podiam acessar, e como aquilo se transformou numa utopia pornográfica dos norte-americanos. Ele vai falar em 1972 como o filme Garganta Profunda foi um marco para explosão de produção de filmes pornográficos. Né? Ele fala assim que em 1950, né, você tinha pouquíssimas produções, 30 produções, que daí em 1970 você já tinha mais de 2.500 produções de filme pornográfico. Pode passar, professor Davidson, Marcelo, por favor. E aí, então, ele vai mostrando
como também, em 1984, vejam, acontecimentos. Em 1984 é colocado o primeiro marca-passo sexual ali num pênis, para que um paciente pudesse ter ereção, e como essa ideia foi gestada para depois do desenvolvimento do Viagra, né? Ele vai dizer, então, como uma cirurgia de pele feita especialmente para tratar as vítimas de bomba nuclear na Primeira Guerra Mundial vão ser depois utilizadas em cirurgias cosméticas e sexuais, como, por exemplo, ele vai mostrar que a reconstrução artificial do prepúcio do pênis vai ser feita nos Estados Unidos de maneira assim, em quantidades enormes, com a ameaça do nazismo, mas depois como essa própria técnica que foi vinda de uma ameaça do nazismo, vai ser implantada depois para as técnicas cosméticas, como o lifting facial, não é? Então ele vai dizer assim, olha, vejam como esse momento o corpo vai sendo um biopop, né? Um biopop para consumo da sociedade. O Preciado vai, pode passar, Marcelo, por favor. O Preciado vai, gente, na esteira do Foucault, inflar, me parece, a história de acontecimentos que a gente não visualiza porque eles já foram tomados como discurso de verdade pelo saber médico, pelo saber jurídico, como o lifting que o médico vende, o tratamento facial, o Viagra que se compra na farmácia. Então, ele já foi tomado esse discurso como um discurso de verdade por diferentes saberes. Mas como ele só se tornou um discurso de verdade, porque frente a tudo que a sociedade está promovendo, os diferentes acontecimentos, há um recorte que vai se apropriar da maneira que dentro das relações de poder, né, aquele que detém poder, consegue de fato transformar isso em algo comercializável. Né? E aí o Preciado vai dizer assim, olha, o que nós estamos é numa terceira era, né? Não é só mais das práticas disciplinares, não é mais só da biopolítica, é da farmacopornografia. Né? Então, ele diz assim, esse termo se refere aos processos de governo biomolecular, fármaco, e que, portanto, tem gestão da nossa vida, do nosso DNA, é isso que ele está falando. Eu não estou mais falando só, tá certo? Porque não que as práticas disciplinares deixassem de existir. Então, nós não estamos mais falando só de práticas disciplinares ou biopolíticas. O Preciado está dizendo, a gente está falando de gestão das moléculas do DNA. A gente está falando de gestão biomolecular. Né? E a nossa relação de sujeito que somos hoje, no momento presente, com todos esses fármacos. Né? Ele também é semiótico técnico, tem toda uma relação com a produção midiática do que está sendo feito isso, mas, sobretudo, pornográfica. Como nós estamos consumindo isso tudo numa perspectiva pornográfica, vai dizer Preciado, que é a perspectiva que nos constitui enquanto sujeitos da contemporaneidade, né? Que, por exemplo, não tem uma relação com a áreas erótica, se a gente quiser, do pensamento antigo, ou com a própria noção de erotismo, que Audre Lorde, que é uma filósofa norte-americana muito, muito bacana também, vai dizer sobre a questão do erotismo com relação às mulheres. Né? Então, é como se a gente tivesse esquecido a nossa relação com esse erotismo do pensamento antigo, que Foucault vai explorar na história da sexualidade, ou que Audre Lorde também vai atribuir às mulheres, para então pensar essa construção desse pornográfico. Né? E aí, acho que eu já estou chegando perto dos meus tempos finais. Né? Eu queria só dizer para vocês o seguinte, que o Preciado ele tem sido um pensador que eu acho que... E eles assim, né? Só para... Aí eu vou comer um pouquinho do tempo. Né? Nesse texto de Yankee, ele fala assim, é como se ele estivesse dizendo assim, olha... O pensamento do Foucault, ele deu certo até o momento em que chegou a cintura. Não, né, não que isso seja inteiramente no sentido de uma verdade que o Preciado está falando, mas é mais uma provocação. Ele fala assim, olha, quando Foucault vai pensar o sexo, a sexualidade, a partir das práticas disciplinares e biopolíticas, deu certo até o momento em que ficou na cintura. Mas quando foi da cintura para baixo, o pensamento do Foucault ali não explorou, né? Então, eu acho que o Preciado coloca isso muito mais em termos de uma comparação, para que ele possa, então, pensar essa terceira era, que é uma terceira era fármaco-pornográfica, para dizer como nós todos somos, nesse momento presente, sujeitos da cocaína, sujeitos da ritalina, sujeitos cannabis, sujeitos silicone, né? Sujeitos ciborgues. Então, como nós estamos nos constituindo com tudo aquilo
que a própria biopolítica tem para nos ofertar, considerando, e para isso é muito importante, o Preciado vai dizer, o capitalismo. Né? Então, como o capitalismo ele foi essencial para que a gente pudesse... vou encerrar, professor Davidson, acho que estou entendendo que eu já estou... Se a gente puder, então não vou nesse ponto, porque eu acho que a gente já está próximo. Eu só queria pontuar para vocês que um dos textos mais assim, interessantes do Preciado, e daí eu encerro, professor Davidson, né? O Apartamento em Urano é muito bacana também, mas vejam como essas questões são muito atuais, né? Em 2019, nós estamos em 2024, 2019 é logo ali, né? Foi logo ali, é muito recente, né? Em 2019, o Preciado, ele é um filósofo espanhol, né? O Preciado, mas ele tem isso, né? Ele é um filósofo trans, tá, gente? Então, isso é importante. O próprio corpo do Preciado é um corpo de experimentação, né? Então, texto Jung é marcado por toda essa reflexão sobre a farmacopornografia, junto com uma reflexão de um corpo que está em trânsito, junto com a reflexão de um corpo que está em mudança, junto com uma reflexão de um corpo que está deixando de ser um corpo feminino, né? E aí, então, o Preciado é um texto fenomenal, o texto Jung. Mas vejam, então, como um filósofo trans, né, ele é um homem trans, Preciado. Ele é convidado em 2019, ele já tinha publicado texto Jung, ele já tinha publicado tantas outras coisas, ele é convidado pela Sociedade Psicanalítica Francesa em 2019, né? Pensem vocês a importância que a Sociedade Psicanalítica Francesa tem para a nossa história do pensamento, né? Ele é convidado em 2019 para falar em 2019 sobre o seguinte tema: o lugar da mulher na psicanálise. Vejam, a Sociedade Psicanalítica Francesa convida um homem trans, um filósofo trans, para falar, em pleno 2019, sobre o lugar da mulher na psicanálise. E aí, o discurso do Preciado é publicado em livro, isso tem online, se chama Eu Sou um Monstro que Vos Falo. Né? E o Preciado começa... Pode passar, Marcelo, se quiser, também, acho que isso está no próximo slide. Pode passar. Isso aí, né? O anterior. Isso. Né? Eles assim, olha, vocês estão convidando o filósofo trans para falar do lugar das mulheres da psicanálise em 2019, como se a gente estivesse ainda em 1917. Não faz o menor sentido. Por que vocês não estão fazendo um evento aqui para que a gente possa falar do lugar do homem heterossexual branco na psicanálise? Porque se vocês estivessem fazendo isso, a gente teria que problematizar o próprio lugar do Freud na psicanálise. Então, assim, dos homens heterossexuais, brancos e burgueses na psicanálise, né? Fazer isso é problematizar o lugar que vocês, maioria aqui, homens brancos heterossexuais, ocupam na psicanálise. Né? E o Preciado diz assim, eu estou aqui do lugar, né, que eu ocupo hoje para falar do lugar que vocês me colocaram, que é o lugar de monstro, desse corpo, né? Mulher, homem, né? Eu sou um monstro para vocês na psicanálise. E é desse lugar de monstro que eu vou dizer como vocês, discurso de verdade, que se apropriaram de tantos acontecimentos, né, da nossa história do pensamento, me transformaram, quanto outros tantos corpos, como um corpo monstro. É belíssimo o texto. E o Preciado diz assim, olha, eu estou dando a chance para vocês de aqui pensar, isso sou eu dizendo, né? Que lugar vocês vão passar a ocupar na história do pensamento? Se é o lugar desses que continuamente vão pegando o acontecimento e transformando esse acontecimento numa prática discursiva de verdade para atender a determinado saber, ou se vocês estarão do nosso lado, do lado dos monstros. Que lugar histórico vocês vão estar? Então, minha fala, Davidson, professor Davidson e todos, para encerrar, é um convite para perguntar também que lugar a gente vai estar nessa história, se é ao lado dos monstros ou desse discurso de saber de verdade. E aí, professor Davidson, agradeço muitíssimo. Desculpa ter extrapolado um pouquinho o tempo. De maneira alguma, não extrapolou nem um pouco, né? A gente está com a transmissão aqui prevista, ainda teria até um tempinho. E, professora, assim, certamente a gente está do lado, como genealogista, sempre questiona de que lado se está, não porque julga o seu lugar melhor do que o outro por uma questão moral, mas porque sabe que o nosso próprio pensamento não tem um fundamento, né? Então suspeita, inclusive, do nosso próprio pensamento.
Enfim, eu agradeço, né, exatamente a sua apresentação. E antes de passar para o Augusto, que vai trazer perguntas aí do público, o professor Bitante, que já fez perguntas, e outras pessoas, faço aqui uma questão um pouco mais aberta, né? Eu sei que você tem uma formação, inclusive, em Direito, que vem com formações, né, na graduação, e não teve um primeiro contato, talvez, com Foucault, né, de saída, logo da própria graduação, né? Foucault não estava, talvez, na moda, ficou, ou talvez, pelo menos, na instituição em que a gente estudou, não estava no lugar que hoje está, né? Mas como que gostaria que você comentasse um pouco disso, como é que foi esse encontro com Foucault, e talvez a inquietação dele a levou a encontrar Preciado. Pronto. Então, é interessante você falar isso, Davidson, porque de fato, assim, a gente acho que é da mesma geração e o Foucault não era na nossa época, pelo menos no curso de filosofia, um filósofo que se dava na filosofia, né, especificamente, embora a gente já tivesse uma participação do Foucault, se a gente pensar que Foucault teve no Brasil mais de uma vez, né? Então, assim, e com os professores ali, se a gente pensar, né? Hernani, Roberto Machado, acompanhando diretamente, né? O Foucault no Brasil e traduzindo ali os textos do Foucault, né? Quanto Roberto Machado esteve muito próximo do Foucault e tudo mais. Então, mas vejam que, e você tem toda a razão, assim, não era um filósofo como é hoje, que estava ali nos nossos cursos de filosofia. Eu fui estudar, isso tudo para dizer, David, eu fui estudar o Foucault no curso de Direito. Então, assim, o meu primeiro contato com Foucault não foi na graduação em filosofia, foi na graduação de Direito, né? E aí eu me lembro muito específico, assim, era o vigiar e punir e a verdade e as formas jurídicas, né? O meu primeiro contato foi com vigiar e punir e a verdade e as formas jurídicas. Então, eu estudei o Foucault mais na graduação do direito, né? Mas o meu percurso foi com Nietzsche, né? Eu estudei Nietzsche, então se a gente pensar, né? Tanto na pesquisa inicial ali de graduação foi Nietzsche, estudei muito tanto na filosofia quanto no direito, depois meu mestrado foi Nietzsche, mas eu me lembro, e aí como eu sei que a gente está né, tendo como público vários estudantes de graduação, e a gente conversava sobre isso, como que a gente chega às pesquisas, né? A minha paixão sempre foi Nietzsche, eu tinha assim um entusiasmo em ler Nietzsche. Para mim, Nietzsche era uma abertura de mundo, né? Era diferente de tudo que eu tinha lido, era uma provocação. E aí, então, eu lia muito o Nietzsche, e minha pesquisa de mestrado foi pensando, né, era uma crítica do Nietzsche à democracia moderna, então, esse trânsito entre filosofia e direito, né? E já tinha estudado o Nietzsche na graduação, mas eu me lembro que na minha defesa do mestrado, participou da defesa do professor Oswaldo Giacoia Júnior, que a gente sabe que é um dos principais nomes no nosso país e também fora do nosso país de estudo do Nietzsche, né? E eu me lembro que o professor Oswaldo disse o seguinte, que eu não consegui estabelecer um distanciamento com Nietzsche, que eu sentei num barquinho ali do Nietzsche, eu concordei com tudo que Nietzsche estava dizendo e estava remando junto com Nietzsche e não consegui me distanciar. E eu acho que aquilo é ainda hoje verdadeiro. Mas para mim foi muito importante aquilo naquele momento, porque eu falei assim, eu não vou conseguir me distanciar do Nietzsche, e eu tinha ali algumas questões que faziam parte do meu projeto já de pesquisa para o doutorado, que, pensando em Nietzsche, sempre foi as relações de poder, né? Temas como justiça e relação de poder, eu acho que acompanham toda essa minha formação desde a graduação, né? E aí, então, que eu me lembrava, quando fui pensar o meu doutorado, então, o Foucault. E nessa época em que eu estava indo para o doutorado, a gente ainda não tinha também a quantidade de textos traduzidos, publicados como a gente tem hoje, e aí, então, fui fazer um levantamento bibliográfico e entendi que uma das questões centrais para desvendar ali no Foucault era justamente, então, onde há poder, a resistência, né? De que maneira, de fato, Foucault está dizendo que dessas relações de poder
que ele estuda, é preciso pensar também como há relações de resistência, né? Para mim, essa foi a grande questão ali no Foucault, né? E aí, então, fui me aventurar no Foucault, e eu acho que foi um dos encontros mais potentes que eu tive, assim, no pensamento. O Foucault, ele ensina a gente a olhar para a história. O Foucault ensina a gente a pensar de fato que sujeitos somos hoje, no momento presente, e ele ensina, ele ensina, não só ensina, né? Ele instiga, ele problematiza, né, a nossa relação com a própria verdade. Eu acho que isso Nietzsche faz, né? Isso Nietzsche já está lá, mas a maneira que Foucault vai pensar essa relação do sujeito com a verdade, que permite que a gente, então, problematize que sujeito somos hoje, no momento presente, me parece que ela é um caminho para que tantos campos de estudo possam ser feitos, como entre esses, que me parece que é um dos mais interessantes, que é o que o Preciado está fazendo. Mas eu queria, Davidson, registrar assim também, que nesse percurso, né, eu não entendo o Preciado, eu não sei se você concorda, professor Davidson, mas eu não entendo o Preciado como um comentador do Foucault, por exemplo, né? Como eu não entendo, se a gente quiser, a Judith Butler, como uma comentadora do Foucault. Como eu não entendo, por exemplo, o Mbembe, se a gente quiser, né, o Achille Mbembe, como comentador do Foucault. Eu acho que eles não são, eles são filósofos, pensadores e pensadoras. Sueli Carneiro, para quem estuda Sueli Carneiro, né, quando Sueli Carneiro vai falar de dispositivo de racialidade. Aliás, Sueli Carneiro ela não é uma comentadora do Foucault, né? Sueli Carneiro é uma filósofa que está pensando com Foucault, para além de Foucault, e muitas vezes contra Foucault esses autores vão pensar, né? Por que eu digo isso? Porque é muito, me parece, né, um percurso que talvez não seja o melhor, querer compreender Foucault a partir desses autores, né? Porque me parece que o Preciado, como Butler faz, como Mbembe vai fazer, eles estão, assim, utilizando Foucault, né? Em alguns momentos compreendendo, concordando, mas em outros momentos também explorando. Por exemplo, o Mbembe, quando ele vai falar de necropolítica, ele deixa muito claro, olha, Foucault falou ali de biopolítica, né? E é importantíssimo, mas o que me interessa agora é problematizar a construção da necropolítica. Preciado vai dizer assim, olha, as práticas disciplinares e biopolíticas são essenciais, mas eu vou aqui pensar como estamos nessa terceira era, que é a era farmacopornográfica. Então, assim, eu acho que esses pensadores e pensadoras são importantíssimos para a gente expandir e pensar para além do Foucault, mas para entender Foucault é preciso ir para os próprios textos do Foucault, né? Era isso. Então, assim, mas o Preciado está nesse momento, para mim, o encontro com o Preciado, se deu, eu estava dizendo para você, muito recente, foi no momento da pandemia, para mim foi em 2020. O Preciado, na pandemia, ele vai publicar um texto que era aprendendo com vírus, aprendendo do vírus, depende da tradução que vocês encontrarem, né? Aprendendo com vírus, aprendendo do vírus. E aquele foi o primeiro encontro que eu tive com o Preciado, e até então, ali depois desse primeiro texto com o Preciado, foi uma sequência de estudos, e tem sido, né, assim, nessas pesquisas atuais, professor Davidson, eu acho que Preciado está tendo uma publicação e um desdobramento do Foucault que é fenomenal. Eu acho Silvia Federici, por exemplo, também tem produzido e publicado coisas a partir do Foucault e pensado esses sujeitos, particularmente, né, os corpos femininos, de uma maneira assim, também com Foucault e muitas vezes contra Foucault, de uma maneira muito importante, né? Mas esse percurso com Preciado, ele vem, esse encontro, esse feliz encontro, né? O Laboissy vai dizer disso, dos bons encontros, né? Esse bom encontro com o Preciado se dá num momento tão ruim, que foi o momento da pandemia, com esse texto, Aprendendo com o Vírus, do Vírus, e tenho aprendido muito com o Preciado, né? Tem sido uma experiência muito enriquecedora, eu acho que, sobretudo nessa perspectiva, porque ele consegue exemplificar o Foucault
e dizer assim, olha, o Foucault, quando vai dizer de biopolítica, é disso que ele está falando, os exemplos são esse, e para além da biopolítica, a gente precisa, então, entrelaçar esse sujeito que somos hoje, nesse momento presente, considerando essas perspectivas fármacos e pornográficas, né? Não sei se respondi. Exato, Márcia. Exatamente sim, professor. Obrigado. Boa noite, professora. Algumas perguntas. Eu tenho do chat e tem uma que eu gostaria de formular, que é a seguinte: eu tenho trabalhado há 4, 5 anos com o problema da depressão e da verdade de si. E uma das questões que eu sempre me defronto, que pesquisadores colocam, é como conciliar a genealogia do acontecimento e a pesquisa da história das emoções. Porque talvez uma das preocupações mais centrais, atuais de alguns pesquisadores, é que talvez a biopolítica esteja passando não só a exercer um poder sobre o corpo, mas também sobre os estados afetivos. E aí as emoções entraram, digamos, no centro do capitalismo pornofarmacológico. Então, a primeira questão é como pensar a genealogia do acontecimento, tendo como objeto de investigação os estados afetivos, as emoções. E a pergunta do Bitante, do professor Bitante, nosso colega também do Limiar, um abraço, Bitante. A pergunta dele é: o corpo matável é aquele que está em risco de morte a todo instante devido ao parâmetro definidor primordial de raça, gênero, da sexualidade, entre outros marcadores sociais? Fazemos essa rodada e depois eu entro com mais questões. Perfeito, eu agradeço muito as questões. Muito mesmo, Augusto, essa questão que você coloca, ela é importantíssima, né? Então, você diz assim para mim, eu estudo a história das emoções. Como é que eu posso pensar a história das emoções frente à perspectiva genealógica, a genealogia pensada enquanto um acontecimento, para então entender como é que nós estamos constituindo as nossas emoções, né? Se tem uma relação dessa produção biopolítica e farmacopornográfica que vinculada, porque se a gente pensa em... E a sua pergunta, Augusto, ela poderia ter vários caminhos, me parece, para a gente explicar, né? Refletir, não daria conta de quase nenhum. Vou arriscar um percurso para tentar pensar a sua questão, que é o seguinte, e é engraçado que você fala, né? Eu faço uma pesquisa de história das emoções, né? E aí você contrapõe com a genealogia, né? História, genealogia e emoção. Porque se a gente pensar a pergunta do Augusto, a gente fala assim, mas que relação tem? Porque as emoções é algo natural, né? A emoção é aquilo que não está vinculado a uma produção capital. A emoção, eu choro, né, teria supostamente algo mais natural do que o meu choro, o meu riso, a minha tristeza, a minha melancolia, a minha depressão. Né? Então, assim, ela é difícil a sua pergunta, porque ela confronta a gente com, no primeiro lugar, um suposto lugar da naturalidade, daquilo que o próprio corpo produz como natural, né? Então, a sua pergunta nessa, no que a gente poderia olhar como uma produção natural do corpo, com aquilo que a gente pensa em termos de uma produção de gestão da vida, né? E aí oferta do próprio capitalismo. Bom, o caminho que eu vou pensar essa pergunta é que ela é interessantíssima. Em que contexto, em que discurso a história da emoção está sendo colocado e pensado? Né? Porque assim, um dos caminhos, Augusto, para pensar a sua questão, me parece, né? E aí eu vou me ater a um saber específico, que são os saberes psi, né? A psiquiatria, a psicologia e a psicanálise. Na medida em que a psique é para a gente, né, um saber que por si só comporta o estatuto de verdade, né, para a gente, pensando o mundo como Foucault a partir desse mundo de ordenação do saber, para a gente são saberes psi, e, portanto, enquanto saber,
tem exercício do poder, porque é isso que o Foucault vai dizer, como o discurso de verdade carrega em si mesmo uma relação de poder, um poder, né? Como esse discurso de verdade vai pensar, problematizar e dizer a verdade das emoções. E aí, então, como esse discurso de verdade consegue, hoje, estabelecer diagnósticos tão específicos e tão precisos para aquilo que, quando a gente olha para a sua pergunta, a gente pode imaginar que ela diz respeito a um aspecto supernatural do corpo. Ou seja, tem uma relação direta, Augusto. Sua pergunta, ela explica, consegue explicar o Foucault, né? Porque se eu tomo esse caminho do saber psiquiatria e psicologia para responder a sua pergunta, eu consigo compreender como esse discurso de verdade está dizendo para todos nós como a gente sente, né? Portanto, de que maneira a gente sente e o que o sentir significa. É isso que o discurso de verdade está dizendo, né? Ele vai dizer para a gente que um simples choro é ou não uma melancolia, um estado melancólico, né? Se uma simples tristeza é ou não um quadro depressivo, por exemplo, né? Se uma alegria contínua não está muito mais próxima, por exemplo, de um estado neurótico. Né? Então, o que esse saber psi especificamente está dizendo para a gente é, na realidade, o que as nossas emoções querem dizer, como a gente sente, né? Inclusive dando a medida do sentimento, Augusto, veja isso, né? Porque assim, ele vai dizer assim para a gente, olha, muito choro ali, muito desespero, não tá legal ali, muito choro pode indicar um quadro melancólico, um quadro depressivo. Não chorar nada, né? Eu me lembrei agora do Estrangeiro, do Camus, né? Então, quando o Camus diz assim, olha, minha mãe morreu, eu não chorei no velório, né? Tava muito sol, eu matei a pessoa porque é muito sol, eu matei na praia. Então, quando o Camus vai dizer assim, né, eu não chorei no velório da minha mãe, todo mundo achou aquilo estranho, né? Eu sou culpado, eu sou um possível culpado pela ausência do meu choro. Né? Eu sou ali o anormal que eu não chorei no velório. Então, a ausência do choro também, para esse saber específico, vai dizer alguma coisa. Gente, não é possível perder o pai, a mãe, o irmão, e eu não vi cair uma lágrima. Né? Não é assim que a gente fala, não demonstrou afeto. Mas também não é qualquer afeto, não, né? Demonstra afeto demais. Né? Demonstrou afeto demais ali. Veja, então, né? Eu digo, quando eu estou dando aula do Foucault, né? Eu falo assim para os alunos para entender isso, né? Eu brinco assim, Augusto, eu falo assim, olha, a vaca não nasceu com a placa dizendo assim, olha, eu sou um mamífero. Né? Nenhum bicho nasceu com eu sou um réptil. O que significa a gente dizer que a vaca é um mamífero? Ao dizer que a vaca é um mamífero, a gente está definindo relações de reprodução dela, habitat, alimentação. Olha tudo que a gente está dizendo sobre esse ser a vaca ao dizer que ela é um mamífero. Quando eu digo assim para os meus alunos, eu falo assim, olha, vocês estão com uma dor no dedão ali imensa. Aí vocês vão no médico. Aí o médico fala assim, olha, essa dor no dedão, ela é porque o seu ombro está meio saltado. Né? Aí a gente olha estranho, né? A dor no dedão, ombro saltado. Por mais estranho que a gente ache aquele diagnóstico e suspeite, a maioria de nós vai tomar o remédio para o ombro saltado para tentar curar a dor no dedão. E por que a gente faz isso? Porque o discurso médico não é um discurso qualquer, ele é um discurso do saber. E enquanto o discurso do saber, é isso que o Foucault está falando, ele é um discurso que exerce poder. Né? Então, aí, voltando para a sua pergunta, inclusive as emoções, Augusto, aquilo que é de mais natural que a gente tem, também é apropriado por esses discursos de verdade, sobretudo por esse saber específico, né, para dizer efetivamente como a gente tem que sentir. Né? Quais são os padrões do normal e do anormal para que, inclusive, a gente expresse as nossas emoções. Né? E aí a gente sempre está numa linha muito tênue, Augusto e todos vocês, né? E é isso que o Foucault vai dizer, a gente, desde que os saberes
passam a definir de maneira tão específica, por meio dos discursos de verdade, né? O anormal e o anormal, o delinquente e o não delinquente, a razão e a desrazão, sempre quando a gente, esse discurso de verdade estabeleceu para a gente sempre essas dicotomias e a gente está ali transitando entre elas, a gente sempre está no limiar, né? No limiar de poder ser hoje o grande normal ou amanhã o grande anormal. É só você não chorar o tantinho que se esperava, Augusto, né? E não sei se eu vejo como um dos caminhos para a sua pergunta esse, assim, eu agradeço muito, porque ela é uma pergunta muito, muito interessante, e também a pergunta do professor Luiz, eu agradeço muito pela pergunta, professor Luiz, que também ela é a pergunta central para o Foucault, né? Esse corpo matável, né, que está em risco de morte a todo instante, ele é definido, sim, por esses parâmetros de raça, gênero, sexualidade e esses outros marcadores sociais, mas aí e é isso que você está falando. Veja, Foucault vai explorar isso, né, é o que Foucault vai explorar e é o que a gente vai depois, Butler vai... Né? A Butler tem um texto lindíssimo sobre o luto também, que ela vai falar do luto também a partir de Levinas, mas a gente pode pensar a partir do Foucault, mas também é o que o Preciado vai mostrar para a gente como... o Preciado vai dizer o seguinte, né? Vou trazer esses referenciais, professor Luiz, só para tentar deixar mais conceitual a minha resposta, né, para a sua pergunta. Então, por exemplo, a Silvia Federici, quando ela publica Caliban e a Bruxa, ela se refere muito ao Foucault, aponta várias falhas que ela identifica, onde o Foucault ali não deu conta, mas para ela, eu queria ir nesse ponto, né? Uma das questões centrais do Caliban e a Bruxa é a seguinte, ela vai dizer assim, olha, o que o capitalismo mais entendeu que era importante para ele, né? Aquilo que o capitalismo mais se apropriou, né, é especificamente do corpo da mulher, mais especificamente ainda da reprodução. Por que da reprodução? Porque é justamente o gerar pessoas, o colocar filhos no mundo, que a gente está produzindo mão de obra para o capitalismo. É o gerar vida que o capitalismo precisa, porque daí a gente está reproduzindo mão de obra para o capitalismo. E ela pega essa questão, quando a gente vê assim, pô, mas é isso, né? É tão óbvio. Aí você vai dizer assim, olha, e o capitalismo sabe disso há muito tempo. Tanto sabe disso que aquilo que o capitalismo não abre mão de fazer gestão é da reprodução. E que impede que as mulheres, em sua maioria dos países ocidentais, tenham a liberdade de decisão sobre a sua própria reprodução. O que faz com que o aborto seja, portanto, em outras palavras, ilegal em vários países. Por quê? Justamente isso a Silvia Federici vai dizer, né? Porque o capitalismo, e aí a gente pode dizer assim, mas tem a religião, mas daí então a gente tem que estudar a relação da religião católica com o próprio capitalismo, tá, gente? Que Silvia também faz isso. Né? Então, como o capitalismo entendeu que ter domínio da produção, da gestação dos filhos, né? Da criação da vida, portanto, é justamente ter domínio da mão de obra que o capitalismo precisa. E vejam, então, como o corpo feminino é colocado historicamente, e daí de diferentes maneiras para a gente pensar, como esse corpo vulnerável. Um corpo vulnerável que está sempre, continuamente, sendo vulnerabilizado para que ele possa continuamente ser objeto de gestão política. Então, esse é um exemplo específico do corpo da mulher, mas daí, então, a gente pode usar os outros marcadores que você traz, uma questão de raça, questão de gênero, né? E aí Preciado vai dizer isso, né? Para a gente pensar como, então, o corpo da mulher, que é o corpo que dá vida, o corpo da reprodução,
também faz com que se gere esse outro corpo vulnerável, que é o corpo do monstro, o corpo do homossexual. Né? Como assim? Porque o corpo do homossexual é o corpo que está indo contra necessariamente a relação heterossexual que vai garantir as relações reprodutoras. Tanto que, e o Preciado diz, tem uma passagem no Apartamento em Urano, um texto dele no Apartamento em Urano, que ele vai dizer isso de maneira muito, muito específica. Ele diz assim, não tem nada mais pertencente ao comum, ele vai dizer, do que a reprodução. A reprodução é simples um ovário encontrar com um espermatozoide. Né? Ele vai dizer, olha, mas a gente não vê o espermatozoide ali cruzando a esquina para encontrar com um óvulo na outra esquina, né? Isso não é um fenômeno que a gente olha na rua e vê o espermatozoide. E como, então, há uma gestão política da reprodução tão séria, tão importante, até hoje, da qual relação de poder alguma de Estado abre mão, que é, até hoje, um dilema e uma questão para que todas as outras formas de relacionamento que não heterossexual possam gestar um filho. Como, então, a gestação de um filho permanece dentro, único e exclusivamente, das relações heterossexuais? E aí, então, como para sustentar esse patriarcalismo, essa predominância da normalidade de uma relação afetiva dentro dos parâmetros de uma relação heterossexual, necessariamente, entre outras tantas formas, se produz esses corpos sempre matáveis. Eu vou produzindo, como vai dizer Preciado, então, esses monstros, esses monstros que justamente não estão correspondendo à dinâmica, se a gente quiser, uma dinâmica de um agenciamento capitalista, que tem domínio e quer ter domínio, sobretudo da reprodução, mas que tem domínio dos nossos corpos. Então, se são marcadores centrais, e daí também Mambembe vai estudar isso, quando ele vai pensar na necropolítica, quais são esses corpos que estão nessa relação de morte. Não sei também, professor, se conseguir explicar, mas... Muito obrigada, professora Giovana. Eu tenho aqui algumas perguntas. Eu agrupei todas elas, dado o tempo, e porque todas elas também têm uma correspondência, têm algo em comum. A primeira pergunta é da Alissa, depois o Marcelo e a Giovana. Eu peço desculpa a todas que estão ouvindo por ter feito esse agrupamento. É para caber todo mundo, tá bom? Bom, a Alissa começa fazendo a seguinte pergunta: como as contribuições de Preciado e Foucault nos ajudam a pensar a pornografia nas redes sociais, como, por exemplo, o OnlyFans? Isso tem a ver com o que o Marcelo está questionando, a gestão biomediática do corpo, que é uma gestão tecnocientífica, presente com discursos científicos, e, consequentemente, atua na subjetividade a tal ponto de que há possibilidade do indivíduo ter controle sobre isso. Ora, há uma correspondência entre esses discursos tecnocientíficos, pornográficos, farmacológicos, atuando sobre o sujeito, como o sujeito pode resistir a isso. Tem tudo a ver com o que a Giovana está colocando a pergunta. Como você considera, Giovana, que podemos nos localizar dentro desses saberes científicos, ditos neutros, objetivos, que não têm aí, que não querem colocar a intencionalidade, para o bem, para a sociedade, etc., como, por exemplo, os saberes psi, enquanto pessoas que criticam esses discursos de verdade e, ao mesmo tempo, produzem outros, mesmo que a partir dessa crítica. Então, essa confluência entre poder e resistência. Perfeito. Eu agradeço muitíssimo a pergunta de vocês. São perguntas difíceis de responder, importantes e que vão, assim, pensando no cerne da questão. Espero que eu consiga
fazer algum comentário que né, corresponda a um caminho para a pergunta que vocês colocam. Vejam, a Gi, né, que perguntou, que foi a primeira, vou começar pela última, né? Como então, eu fiquei pensando nesses saberes, né? Psi, como então a gente pode ir na contramão, né? Então, e eu acho que essa pergunta, que eu vou falar para a Gi também, ela vai, então, dialogar com as duas outras perguntas. Vejam assim, o que eu estou entendendo que o Preciado coloca para a gente, que a gente precisa assumir, e isso Foucault já havia colocado. Né? Então, a gente começa a pensar e os textos vão vindo na cabeça. Né? Isso é muito gostoso. E por isso esses espaços são tão bons. Né? Obrigada, professor Davidson, por isso. Né? Vejam, em História da Sexualidade, no primeiro volume de História da Sexualidade, A Vontade de Saber, né, na última parte do texto, que o Foucault vai falar da biopolítica, o Foucault fala especificamente dos movimentos de resistência. Né? E aí o Foucault vai dizer assim, a grande questão, uma das grandes questões da resistência, é que aquilo que a gente reivindica em termos de resistência é justamente aquilo que o próprio Estado pode ofertar para a gente. As nossas reivindicações do nosso momento presente, as nossas reivindicações atuais, elas são, sobretudo, reivindicações que o próprio Estado vai poder resolver. A gente não está sabendo. O que o Foucault está dizendo é o seguinte, Gi e vocês que me perguntaram, né? O Foucault está dizendo, olha, a gente não está sabendo nem reivindicar, porque a gente só está conseguindo reivindicar dentro daquilo que a própria estrutura do poder tem a oferecer. Então, Foucault vai dizer assim, olha, quando eu reivindico pelo reconhecimento do casamento homoafetivo, não é o casamento homossexual, o que eu estou reivindicando do Estado? Me reconheça como sujeito jurídico, reconheça ali o direito à herança. É isso que eu estou... E isso, só quem pode ofertar para a gente vai ser o próprio Estado. Eu não estou dizendo, muito menos Foucault vai dizer, que essas reivindicações não são legítimas, tá? Elas são mais do que legítimas. Mas a gente não pode reivindicar só dentro daquilo que o próprio Estado, ou o próprio capitalismo, se a gente quiser, pode ofertar. E a gente está tão preso a essa constituição de sujeito, né, ofertada pelas práticas disciplinares biopolíticas, se a gente quiser, com o Preciado fármaco-pornográficas, que a gente só está sabendo reivindicar dentro daquilo que é ofertado pelo próprio Estado. Elas são legítimas, tá? Vou dizer mais uma vez, mas não são só elas que são possíveis. Tanto que o Foucault vai dizer assim, olha, eu não quero que vocês digam que eu sou gay. Não me identifiquem como gay. Por quê? Porque quando o Foucault está dizendo isso, ele está falando assim, a gente precisa problematizar justamente essa identidade de sujeito que o discurso de verdade produz. A gente tem que pensar modos de vida. Muito mais do que pensar a nossa Constituição enquanto sujeitos de uma identidade, a gente tem que pensar modos de existência, modos de vida que não são necessariamente aqueles modos de existência, modos de vida definidos por esses discursos de verdade para cada subjetividade, a subjetividade heterossexual, homossexual, outra que a gente queira. E para Foucault, o caminho, para tentar responder para vocês, estaria muito mais para pensar nas nossas relações com o prazer, que não são relações, vai dizer Foucault, apenas sexuais. E ele vai dizer assim, olha, eu estou cansado do desejo, da maneira em que os saberes psi trabalharam o desejo, porque, né, até a chateação do Foucault lá com o Deleuze. Vamos pensar em prazer? Estou brincando aqui, tá? Só para deixar, não é necessariamente assim, mas o Foucault vai dizer, olha, vamos parar de pensar ali como, né, quis a psicanálise, o desejo como falta, vamos pensar a nossa relação com os prazeres. E esses prazeres não são só prazer. A gente pode ter prazer, mas o prazer não precisa necessariamente ser um prazer sexual. E aí, então, as relações de sadismo e masoquismo para Foucault são tão importantes, porque elas brincam com a soberania, elas brincam com a autoridade, e elas sempre estão perpassadas por limites, mas limites que os próprios sujeitos nos jogos estão colocando. Né? Então, daí pensar essas relações, como no sadismo e no masoquismo, eu posso pensar relações eróticas, vejam vocês.
relações eróticas dizem respeito às relações do prazer, que não são relações pornográficas. E aí é legal para pensar isso, ver como os gregos vão pensar essa ares erótica, né? E daí eu fiz referência a esse texto da Audre Lorde. A Audre Lorde tem um texto muito bacana, vocês acham fácil na internet também? E me fugiu o nome agora, mas é Poder e Mulher, daqui a pouco eu lembro o nome, mas é um texto curto ali, que ela vai dizer o seguinte: o que, né, se fez com a mulher na nossa história do pensamento foi transformar o poder erótico da mulher em poder pornográfico, de maneira que a mulher pudesse ser, né, um corpo gestado pelas relações de poder como um corpo inferiorizado, um corpo menor que só serve para o sexo, e aí desprovendo de toda a relação que esse corpo feminino tem com o erotismo para se relacionar a um corpo só com a pornografia. Então, assim, o Foucault vai dizer assim, olha, as relações de resistência, elas talvez, né, a gente possa dizer assim, elas podem ser de duas formas. Ou essas resistências mais legais, que a gente reivindica dentro daquilo que o próprio Estado pode ofertar, ou a gente tem que encontrar formas de pensar relações de resistência que não estão nesse script, que é aquilo que o próprio Estado ou o capitalismo tem para ofertar para a gente. E aí, então, me parece que é a provocação aí respondendo à pergunta da Gi também, né, como resistir, a provocação que o Preciado vai dizer. O Preciado diz que a gente precisa criar uma nova epistemologia. Né? Meu desafio agora, professor Davidson e professor Augusto, é, de fato, pensar essa provocação do Preciado, como é que a gente constrói novas epistemologias para se referir ao corpo, para se referir à subjetividade, particularmente ao corpo e à subjetividade da mulher, de maneira em que essas epistemologias possam ser e representar estratégias de resistência a esses discursos de verdade, né? Mas aí tem uma relação que a gente precisa entender, né? Se Foucault diz assim lá, em História da Sexualidade, a gente está reivindicando dentro do que a estrutura do poder tem para oferecer, o Paul Preciado vai dizer o seguinte para a gente, isso ele diz muito em texto Junk, mas em outros textos. Não dá mais para a gente ficar perguntando se a gente é ou não um corpo disciplinarizado, isso já nos constitui a nossa subjetividade. E a maneira como a biopolítica faz uma gestão da vida também já constitui a nossa subjetividade. O Preciado vai dizer assim, olha, é preciso compreender como esse sujeito que nós somos hoje já tem uma relação direta, né, com aquilo que foi ofertado pelas estruturas fármaco e pornográfica. Pergunto, Gi, para você, estou falando da Gi porque me lembrou, né, o nome foi o último, mas pergunto para vocês todos, né, a gente aprende a fazer sexo, a ter relação sexual como? Sobretudo com a pornografia que a gente vê. Sobretudo com a pornografia que é comercializada, sobretudo com a pornografia que é com as revistas, com a produção midiática. E o Paul Preciado vai dizer isso. O quanto a nossa subjetividade já está constituída por essas relações, inclusive pornográficas, no como se relacionar sexualmente, no como se relacionar, que dizem respeito a uma estratégia específica de relação de saber e poder que constitui sujeitos que somos nós. O Preciado vai dizer assim, olha, a gente já é esse sujeito silicone. Né? E o Preciado está falando isso do lugar de um corpo que está tomando hormônio em quantidades enormes, hormônios, portanto, produzidos pela indústria fármaco. Que ele vai dizer, olha, eu consigo arrumar esse hormônio tanto no mercado formal quanto informal. Né? No mercado formal ali, meu médico disse que eu vou tomar 2 miligramas, mas eu estou me injetando 10 porque eu quero sentir. Então, lógico que isso tudo tem toda essa provocação dele com a mudança do próprio corpo, é uma reflexão filosófica. Né? Mas assim, a gente já se constitui. Não adianta a gente olhar para a pornografia e dizer assim, ela não me pertence. Lógico que ela pertence. A todo momento a gente está consumindo. Mesmo quando a gente recusa, problematiza, né? A gente está ali se relacionando com isso, ou enquanto toda a pornografia que a gente consome de maneira muito consciente, a gente coloca silicone, a gente faz o preenchimento, a gente... É muito bonita essa passagem do texto Junk, que o Preciado vai dizer, olha, nós somos esse sujeito cocaína, nós somos esse sujeito Ritalina, esse sujeito Viagra,
esse sujeito nicotina. Então, com todo o fármaco, ele vai colocando, é muito bacana, ele coloca todos os fármacos possíveis ali, né? Ele vai dizer, a gente já é esse sujeito. Isso já nos constitui. A questão é o que a gente vai fazer com isso. Não sei se eu respondi, ou pelo menos coloquei possibilidades para pensar as perguntas, professor Davidson e professor Augusto. Eu agradeço muito pelas perguntas. Professora, eu mesmo disse ali nos comentários que as perguntas são proporcionais à afecção, né? Então, o sucesso é perceptível por isso, né? Então, a Giovana agora, por exemplo, perguntando, e outros colegas tanto de Cuiabá, quanto de Goiânia, que estão aqui participando, daqui de Barra, e inclusive da região da universidade onde você está. E eu fiquei muito feliz e assim, muito agradecido pelo seu cuidado. Inclusive, eu vou fazer questão de mandar uma mensagem para a Tatiana, dizer que a fala dela reverberou, inclusive, dentro da sua fala, de você ter retomado coisas do grupo. Fiquei muito surpreso, acho que mais cuidadoso do que as mensagens que eu te enviei. Esse foi o cuidado realmente que valeu a pena. E aí, agradeço aqui. Acredito, Augusto, que as perguntas você agrupou, a gente já está num certo avançado da hora, não é? Sim, professora, olha, só tenho a agradecer, tá bom? Acho que a sua fala, a sua intervenção... Eu não vou falar nada porque eu vou deixar aqui para os colegas perguntarem, mas acho que sim, acho que talvez aí a gente talvez já tenha um ensaio, né, com umas certas epistemologias feministas, de uma perspectiva de um conhecimento situado, né? Mas eu desconfio, assim como você, que essa transição sexual exige também, no nosso tempo, uma transição epistêmica e que essa tarefa ainda está por ser feita, né? Eu espero que encontrá-la em outras oportunidades e aí com mais capacidade de dialogar com você, de trocar figurinhas mais objetivas, tá bom? Agradeço não só você, mas agradeço ao Augusto e Marcelo, são cúmplices, professora, de um modo de vida aqui do Araguaia, tá? Então, são colegas aqui de intervenção. Agradeço ao público que está aí persistindo, né, tanto do PET quanto do PPGECO e dos outros programas. E abro para sua fala final, professora. Professor Davidson, eu quero dizer da minha alegria. Eu fico muito feliz quando esses convites surgem, e que bom que a gente conseguiu achar uma data viável, né? A gente demorou ali para equacionar uma data, mas eu vejo vocês e eu me vejo, né? Eu digo isso porque para mim é muito caro assumir, estar e fazer esse processo de interiorização do ensino superior e da pós-graduação. Então, eu vejo o seu trabalho, o trabalho do Augusto junto, e eu me vejo em vocês, e eu agradeço muito pelo convite, a oportunidade. Fico feliz de saber que vocês estão com PET e Equidade, porque assim, eu acho que vai ser um canal muito bacana de problematizar essas questões de gênero, que a gente precisa debater, e eu fico à disposição de vocês para outro momento, sua também, professor Davis, que a gente possa expandir esse primeiro contato, Augusto também, agradeço muito, assim, a gente possa expandir esse primeiro laço acadêmico, mas agradeço para quem ouviu, quem vai ouvir, e os alunos que estiveram aqui, os colegas, professores, e que a gente possa, então, fazer, né, essa construção de outras epistemologias, que eu acho que é uma das possibilidades de pensar, de fato, esses processos de resistência e que sujeitos somos hoje no momento presente. Mas eu só tenho a agradecer, professor Davidson, dizer assim que eu fui muito bem acolhida desde o início do convite e até agora, e para mim foi muito bom. Agradecer você, Augusto e Marcelo, e toda a equipe que estão com vocês no projeto, nos programas de pós-graduação, então, e desejar muito sucesso para o projeto de vocês também. Sim, professora, você não recebeu a nossa recepção que a gente leva para as cachoeiras, quando os eventos ainda eram presenciais. A gente mora numa região de cachoeira, então leva os convidados. Aí todos realmente ficam apaixonados com o Araguaia, mas eu espero que em uma outra oportunidade você possa
estar presente, a gente se encontrar em outras atividades, tá bom? Mais uma vez, obrigado ao público. Lembro aí, como último aviso, Lisiane Aguiar, da Epistemologia ao Saber Comunicacional, também professora da comunicação, coordenadora da pós-graduação em comunicação de Roraima, e vem discutir com a gente sobre metodologias que tentam escapar dessa relação de saber-poder, né, dessa constituição de metodologias hegemônicas dentro da área da comunicação. Enfim, encerramos agora a transmissão. Marcelo?